Eu voltei da viagem sem avisar, queria surpreendê-los. O táxi me deixou no portão da nossa casa na Avenida Atlântica. Era tarde, mas a casa resplandecia de luzes e a música estrondava. Deixei a mala no portão e fui em direção à luz, mantendo-me na sombra das palmeiras. Na varanda, encolhida numa poltrona, estava minha esposa Clara. Ela tremia como uma folha ao vento e chorava baixinho. Lá dentro, na sala, meu filho Simão, com seu sogro e sogra e sua esposa Alicia, bebiam champanhe, riam, erguendo as taças. Nenhum deles me viu. Ninguém viu Clara. Naquele momento eu ainda não ouvia as palavras, mas já entendia tudo. Meu nome é Olavo Andrade. Não sou oligarca. Não, sou um empresário do Porto. A vida toda, desde que me lembro, trabalhei com minhas próprias mãos, com minha própria cabeça, da manhã à noite. Achei que tinha construído uma fortaleza, uma família. Mas acontece que o inimigo mais perigoso já fazia muito tempo que estava sentado à minha mesa, comia meu pão e me sorria na cara. Quero contar como em uma única noite perdi meu filho, mas parece que salvei minha família. E acreditem, foi a decisão mais assustadora da minha vida. Então escutem essa história até o fim, se tiverem coragem. Digo do Porto, e para mim nessa palavra está tudo: o oceano, o sol, a Avenida Atlântica, o cheiro das azáleas. Seria interessante saber de onde vocês me ouvem. Escrevam nos comentários de que cidade, de que país, e não se esqueçam de se inscrever no canal. Por alguma razão, é importante para mim sentir que não estou sozinho com essa conversa. Clara e eu estamos juntos, é assustador dizer, quase 40 anos. Começamos sim, como todos nos anos 90, do zero absoluto. Eu tinha uma ideia, pequenos hotéis. Não esses gigantes de vidro com 1000 quartos, mas hotéis boutique, aconchegantes, como estão na moda agora, na costa, para que o hóspede chegasse e se sentisse em casa, só que melhor. Clara não era apenas esposa, ela era sócia, parceira. Eu cuidava da construção, dos créditos, do macro, e ela era a alma. Nos primeiros anos, vocês não vão acreditar, ela mesma arrumava os quartos depois das camareiras, verificava cada fronha para que estivesse imaculada. Ela mesma fazia a contabilidade, contava cada centavo, até podermos nos dar ao luxo de um especialista de verdade. Ela conhecia cada funcionário pelo nome, sabia quem tinha filho doente, quem tinha mãe idosa. Eu construía as paredes, ela criava a vida dentro delas. E conseguimos 5 hotéis, pequenos, mas sólidos, uma casa própria na Avenida Atlântica, respeito na cidade. Nunca fomos extravagantes, não comprávamos iates, não voávamos em jatos particulares, simplesmente vivíamos com dignidade e achávamos que tínhamos feito tudo certo nessa vida. Fizemos tudo pelo filho, Simão, nosso filho único. Demos a ele tudo o que podíamos, e até mais. A melhor escola, tutores, formação em arquitetura. Ele era um rapaz capaz, não era tolo. Desenhava bem. Pensávamos que seguiria meus passos, desenvolveria o negócio. Ele até fez alguns projetos para nossos novos blocos. Não de todo ruins, diga-se de passagem. Mas depois ele conheceu Alicia. Uma moça de boa família, sabe? Daquelas em que o pai sempre resolvia as questões. Família com dinheiro, com conexões, onde tudo estava sob controle. No início fiquei até feliz, pensei. Talvez isso o estimule, apareça motivação, concorrência saudável. Mas deu exatamente o contrário. Simão rapidamente se acostumou com a vida fácil. Para que se esforçar, se você pode não se esforçar? Para que construir carreira, se o sogro sempre pode ligar para quem precisar? Ele se casou. Passaram a viver na abundância. Restaurantes, resorts, roupas de grife. E quem pagava por essa abundância? Certo,
Olavo Andrade. Clara foi a primeira a notar. Ela geralmente vê tudo primeiro. Ela me dizia baixinho, à noite na cozinha: Olavo, ele está se afastando de nós. Ele mudou, ficou estranho, distante. Eu me esquivava. Sabe como nós, homens, adoramos nos esquivar do que é desagradável? Dizia: Clara, não inventa, os jovens que vivam. Para quem construímos tudo isso, que aproveitem. Mas eu mesmo cada vez mais sentia aquela sensação horrível, roedora. Irritação e ansiedade, como quando um dente dói, não forte, mas o tempo todo. Liga Simão, voz animada, de negócios. Pai, é o seguinte, Alice escolheu um carro, está faltando um pouco. Ou, pai, a gente vai esquiar, precisa pagar o hotel. E eu transferia dinheiro, transferia. Depois andava pelo escritório e ficava com raiva de quem? Dele, de mim mesmo, pelo fato de que ele, um homem saudável de 30 anos, não tem vergonha de pedir dinheiro aos velhos. E ele não tinha vergonha nenhuma. Aproximava-se o ano novo, fim de dezembro, a maior agitação. Para mim surgiu justamente uma viagem à Europa, Alemanha. Parceiros de equipamentos para spa nos hotéis. Precisava ir assinar contratos para o ano seguinte. Seriam uma semana de trabalho, talvez 10 dias. Deveria voltar exatamente para o dia 31 de dezembro. Comecei a me preparar, a fazer as malas. E foi aí que notei que algo estava errado com Clara. Ela ficou quieta. Não que ela seja de gritar, mas aqui era algo diferente, sabe? Como se tivesse água na boca. Andava fechada, como uma sombra pela casa. Pergunto: Clara, aconteceu algo? Você está com má aparência. Pressão? Ela estremecia, sorria, mas o sorriso era falso, colado. Não, Olavo, está tudo bem. Devo estar cansada. Fim do ano, relatórios. Você sabe. E eu acreditei, ou fingi que acreditei. Negócios, avião, contratos. Os homens frequentemente não percebem o principal até que exploda bem na frente do nariz. Voei para lá. E foi naquela cidade alemã limpa e arrumada que me pegou. Sentado no hotel, olhando pela janela para o mercado de Natal. Em todo lugar, luzes, música, as pessoas rindo. O vinho quente cheirava a canela, mas por dentro eu estava inquieto. Ligo para Clara. 1, 2 vezes. Ela atende. Voz tranquila. Tranquila demais. Está tudo bem, Olavo. Trabalha com calma. Eu e Simão estamos nos preparando para o ano novo. Mas eu não acreditava. Simplesmente não acreditava. Sentia que algo estava acontecendo em casa, algo errado, algo ruim. E esse ruim estava ligado a Simão. Coração de pai, ou simplesmente experiência, não sei, mas a ansiedade crescia a cada hora. Não aguentei. Terminei todos os assuntos 3 dias mais cedo. Amassei as negociações, cedi em alguns pontos só para terminar mais rápido. Comprei passagem para o voo mais próximo. Não disse a ninguém, nem a Clara, nem a Simão. Resolvi fazer uma surpresa. Oxalá não tivesse feito essa surpresa. Acreditem em mim. Aquela noite em que cheguei à minha casa na Avenida Atlântica ainda está diante dos meus olhos, como se fosse ontem. O táxi me levava pelo porto noturno. A cidade já estava em guirlandas, se preparava para a festa. As vitrines brilhavam, as pessoas corriam para algum lugar, com árvores de Natal, com sacolas, e por dentro eu estava roendo. Aquela ansiedade que me havia capturado na Alemanha não me soltava, só ficava mais forte. Eu olhava para todo aquele movimento pela janela e me sentia estrangeiro. Cheguei tarde. Era provavelmente por volta das 23 horas. A Avenida Atlântica me recebeu com silêncio e cheiro de acácias molhadas. Dezembro aqui é úmido, sabe? Quase não neva, só aquele frio penetrante e úmido vindo do oceano. O táxi parou no portão. Paguei, tirei minha pequena mala.
Me aproximei do portão, esperando o silêncio. Imaginei que entraria e Clara já estaria dormindo no quarto. Passaria quietinho, tomaria um chá na cozinha. E então ouvi música, alta. Não nossa música, não o que Clara e eu ouvimos. Algum pop moderno, ritmado, e risadas. Parei. O que era isso? Que festa era essa? Clara não havia dito nada. Abri o portão com minha chave, entrei no quintal. A casa brilhava como uma árvore de Natal. As janelas da nossa sala, que davam para o jardim, resplandeciam. A música vinha de lá, e vozes, muitas vozes. Por dentro tudo ficou frio. Ali estava, o que eu temia. Não à toa eu queria voltar para casa. Me aproximei da porta de entrada. Não estava trancada. Empurrei e entrei no corredor. E imediatamente me atingiu o cheiro. Denso, pesado. Uma mistura de perfume caro. Reconheci aquele cheiro. Era assim que cheirava Alicia, a nora, de champanhe e de comida de restaurante estranho. Na nossa casa não é assim que cheira. Clara cozinha simples, caseiro. Fiquei na sombra do corredor junto ao cabide, tirei o casaco, pendurei e espiei a sala. O coração pulou um batimento. Na nossa grande mesa, que Clara e eu compramos há 20 anos para o aniversário, estava sentada uma companhia. Meu filho Simão, corado, animado, num suéter caro. Sua esposa Alicia, toda radiante num vestido que provavelmente custava como meu salário mensal no início dos anos 2000. E eles, seu sogro e sogra, Bernardo Figueiredo e Albertina Pacheco. Não é que eu não os amasse, eu os detestava. Eram pessoas de outro tipo, daquelas que nunca trabalharam com as mãos, que sempre souberam resolver questões, negociar. Eles viam o mundo como sua própria manjedoura. E agora estavam sentados na minha casa, bebendo meu vinho e se comportando como donos. Na mesa havia uma bateria de garrafas, alguns pratos com petiscos claramente de restaurante caro. Eles riam alto, faziam brindes. Pela nossa Alicinha e por Simão, pela sua decisão sábia, proclamou Bernardo Figueiredo erguendo a taça. Pela família, piou Albertina atrás dele. Eu olhava para aquele quadro e minha visão escurecia. Que decisão! O que estão comemorando? E então percebi que não via Clara. Ela não estava à mesa, não estava na sala. Passei rápido, tentando não fazer barulho. Dei uma olhada na cozinha. Vazia. Só uma pilha de louça suja e caixas de comida. O quarto. A cama não estava desfeita. E então vi que a porta da varanda, aquela que fica ao lado da sala, estava entreaberta. De lá vinha frio. Me aproximei. A música aqui era um pouco mais baixa, mas as vozes mais altas. E eu a vi. Minha Clara estava lá, na varanda fria, no escuro, encolhida num canto numa velha poltrona de vime. Nos ombros dela estava o velho xale do Minho, aquele que eu havia trazido para ela há muitos anos. Ela estava sentada de costas para a festa, olhando para o jardim escuro. Dei um passo em direção a ela e ouvi ela soluçar baixinho, muito baixinho, para ninguém ouvir. Ela estava chorando. Minha Clara, minha pessoa mais forte, estava sentada sozinha no frio e chorava, enquanto na casa dela havia uma festa. Sabe o que um homem sente quando vê as lágrimas de sua mulher? E o que sente quando entende que foi ele mesmo que não protegeu, não percebeu, a deixou sozinha. Queria irromper ali, na sala, destruir tudo que nem diabo, virar essa mesa, jogar esses convidados para fora, agarrar Simão pela gola. Mas parei, porque naquele momento me chegou uma conversa. Eles falavam de mim e de Clara. Falava Albertina, a sogra. A voz dela é assim, sabe, de mel, mas com veneno.
Simãozinho, você tem que ser homem. Você tem que resolver essa questão. Sua mãe, ela é uma mulher simples. Ela não entende. Ela se apega ao velho. Albertina Pacheco tem razão, concordou Bernardo Figueiredo. É só uma formalidade, pela sua tranquilidade, pela nossa Alicinha. A casa é um ativo grande. Herança é coisa suja, demorada. Assim tudo fica limpo. Parei. Que herança? Eu ainda estou vivo, tanto quanto eu saiba. Não sei, era a voz de Simão. Baixa, insegura, resmungando. Mamãe ficou tão perturbada. Ela estava chorando. Talvez esperemos o papai voltar? E então Alicia, sua esposa, deu uma risada. Uma risadinha fria. Esperar, Simãozinho? Você é criança. Seu pai vai voltar e vai cancelar tudo. Ele é da velha guarda. Vai se agarrar ao que é seu até o último momento. Mas sua mãe agora dá para convencer. Ela é maleável. Certo, cortou Albertina. Amanhã, sem enrolação. O tabelião já foi avisado. Amanhã de manhã vocês vão, e Clara Nicolau assina a escritura de doação. Tudo isso precisa ser feito enquanto o pai não está no país. Pela tranquilidade, Simão, pelo bem da sua futura família, para não ter problemas depois. Escritura de doação da minha casa. De Clara. Eu estava no escuro do corredor entre a sala barulhenta e bêbada e a varanda fria onde minha esposa chorava. E eu entendi tudo. Entendi por que Clara estava tão fechada. Entendi o que era aquele ruim que meu coração pressentia. Eles a estavam trabalhando essas 3 semanas que eu estava fora. Não 3, a julgar por tudo, mais. Estavam pressionando ela todos os dias, convencendo minha Clara a assinar a escritura de doação da casa para nosso filho, e na prática, para eles. E amanhã estava marcada a visita ao tabelião. O sangue saiu do meu rosto. Não senti raiva, não. Raiva é quente. Senti um frio absoluto ártico. Traição. Meu próprio filho. Entrei silenciosamente na varanda. Clara estremeceu, se virou, me viu. Seus olhos, meu Deus, quanta dor e vergonha havia neles, como se ela fosse culpada. Olavo, ela sussurrou. Coloquei o dedo nos lábios. Quieta, disse eu, tão baixo quanto podia. Nem uma palavra. Levanta, vamos embora. Clara olhou para mim com olhos chorosos, sem entender nada. Ela estava em algum tipo de torpor. A festa na sala trovejava. A música martelava os ouvidos. Para onde, Olavo? Eles estão aqui. Levanta, repeti. Firme, já diferente, como marido, como não sei o quê. Como homem que dá uma ordem. Peguei sua mão gelada. Ela se levantou obediente. O xale deslizou de seus ombros e eu o peguei, joguei de volta sobre ela. Conduze ela pelo corredor escuro. Quando passamos pela porta da sala, de lá saiu uma explosão de gargalhadas. Era Simão contando alguma piada e Albertina Pacheco ria esganiçada. Queria que naquele segundo eles me vissem. Queria olhar nos olhos do filho, mas sabia que se entrasse lá, eu o mataria. Ou ele, ou aquele Bernardo Figueiredo, e não podia me dar ao luxo disso. Escândalo era exatamente o que eles talvez quisessem, para apresentar Clara como histérica e a mim como tirano. Não, a guerra não se vence assim. Silenciosamente abri a porta de entrada. Clara automaticamente calçou suas botas. Joguei o casaco sobre ela. Peguei o meu, que havia deixado 1 hora antes. As chaves do carro estavam no bolso. Não levei nada, nem minha mala, que ficou no corredor, nem as coisas dela. Saímos de casa como ladrões, da nossa própria casa. Fechei a porta. O som da fechadura me pareceu ensurdecedor. Nos sentamos no carro. Ao redor havia silêncio. Só o vento do oceano zunia nas palmeiras. Girei a chave, o motor ligou, e liguei o aquecedor no máximo.
As mãos de Clara, que ela colocou no colo, estavam brancas e tremiam, tanto que eu não conseguia olhar. Saí do quintal e simplesmente dirigi. Para onde ainda não tinha decidido, simplesmente para longe daquela casa. Dirigimos uns 5 minutos em silêncio absoluto. E então, Clara cobriu o rosto com as mãos e desatou a chorar. Não como na varanda, quietinha, envergonhada, mas em plena voz, de repente, como se chora em enterros, em desespero. Olavo, Olavinho, me perdoa, eu não consegui, sou tão boba. Em mim mesmo havia um nó na garganta, mas não podia me deixar abater. Conta, ordenei, olhando para a estrada escura. Ela desabou. Falava engasgada, com lágrimas, se perdendo nas palavras. Isso começou assim que você foi embora. Não, antes. Eles começaram a trabalhar Simão antes, que ele é o único herdeiro, que tudo tem que ser feito com inteligência. Alícia. É tudo Alícia e a mãe dela. Elas ficavam no ouvido dele, que nós dois, que eu posso mudar de ideia, que posso entrar em demência. Ela soluçou. No começo eles pediam, Olavo. Simão veio sozinho. Dizia, mãe, é só uma formalidade, pela minha tranquilidade. Eu recusei. Disse, o pai chega, a gente resolve. E aí eles começaram a vir todo dia, todos juntos. Alícia, os pais dela. Simão ficava sentado e calado, mas eles diziam que eu era egoísta, que não pensava no futuro do filho, que me agarrava a um peso morto. E Albertina, foi ela que me disse, Clara Nicolau, é assim que toda gente decente faz. Para que vocês querem essa casa? Vocês são idosos, já não precisam de nada. Apertei o volante com tanta força que os nós dos dedos branquearam. E Simão? Perguntei baixo. Simão ficava calado, quase gritou Clara. Ficava sentado e olhava para o chão. Uma vez só disse, mãe, que custo te custa? Olavo, eles me quebraram. Disseram que se eu não assinar, Simão e Alícia vão embora, que eu vou ficar sozinha. Hoje eles trouxeram champanhe, disseram, comemoramos a reconciliação. Marcaram o tabelião para amanhã. Para as 10 da manhã eu tinha que assinar. Não sabia o que fazer. Simplesmente entrei em colapso. Ela chorava. E em mim, sabe, não havia piedade nem por ela, nem por mim mesmo. Em mim fervia uma raiva gelada, aquela que não grita, mas age. Eles pressionaram minha esposa por 3 semanas. Meu filho, meu único filho. Ele assistia como humilhavam a mãe. Ele esperava ela quebrar para tirar nossa casa. Eu dirigia pela cidade noturna, para onde eu sabia, para um dos nossos lugares, para o nosso primeiro hotel, o Almirante. Lá onde todos nos conhecem, lá onde estaríamos seguros. Me aproximei do hotel. O recepcionista noturno, Pereira, saiu correndo vendo meu carro. Olavo Andrade, o senhor estava na Alemanha, já no Porto. Pereira, dá-nos a melhor suíte. E nenhuma palavra para ninguém que estamos aqui. Nenhuma alma. Entendido? Entendido, Andrade. Ele assentiu, vendo meu rosto e Clara de olhos vermelhos. Subimos para o quarto. Limpeza esterilizada. Silêncio. Pela janela o oceano murmurava. Clara sentou na poltrona e ficou quieta, olhando para um ponto. Ela havia se apagado. E eu senti que havia voltado a mim mesmo. A casa era território inimigo, e aqui era o meu. Clarinha, disse eu me agachando na frente dela, me ouve. Você não tem culpa de nada, ouviu? De nada. Você simplesmente o ama e ele... Não terminei. Peguei o telefone. Você tem que dormir. Bebe água. Eu agora resolvo tudo. Ela assentiu. Saí para a varanda do quarto. Fechei a porta. Eram umas 2 da manhã. Disquei um número. Os sinais foram longos. Finalmente uma voz sonolenta e irritada. Sim. Valentim, sou o Olavo.
Valentim era meu advogado há 25 anos. Ele sabia tudo sobre mim e meu negócio. Não era só advogado, era um lobo. Andrade, ele acordou instantaneamente. O que houve? Você devia estar... Estou no porto, no Almirante. Preciso que você esteja aqui em meia hora com o laptop e todos os formulários. Que urgência é essa? Incêndio? Fiscal não. Pior, disse eu. Família. Em 35 minutos, Valentim estava sentado à minha frente no quarto. Clara dormitava na poltrona, coberta com uma manta. Valentim estava de jeans e suéter, com os olhos vermelhos de falta de sono. Conta! E eu contei. Curto, seco, sem emoção. A festa, a conversa, a escritura de doação. O tabelião às 10 da manhã. Valentim ouvia, e seu rosto ia ficando de pedra. Ele conhecia Simão desde criança. Entendi, disse ele quando terminei. Qual é o plano? Que plano, Valentim? Disse eu. Simples, os privamos de tudo. Olhei para Clara dormindo. Toda a minha vida, tudo que construí, construí por ela e por ele. E ele resolveu pegar tudo isso, passando por cima da mãe. Primeiro, comecei a dobrar os dedos. Todas as procurações emitidas em nome de Simão Olavo, anular. Todas. Bancárias, de gestão dos hotéis, de condução dos negócios. Tudo que existe. Faremos, assentiu Valentim, abrindo o laptop. Segundo, a casa na Avenida Atlântica. Está em nossa propriedade conjunta. Quero uma proibição notarial imediata de qualquer ação de registro, doação, venda, arrendamento, para que nenhum tabelião no país possa formalizar nada. É possível. De manhã faço o pedido. Às 9 horas a proibição estará em vigor. Eles chegam às 10 e batem numa parede. Bom, mas não é suficiente. Terceiro, testamento. Valentim ergueu os olhos para mim. Olavo, você tem certeza? Nunca tive tanta certeza, Valentim. Quero alterar completamente o testamento nosso e de Clara. Você quer? Quero que Simão Olavo não receba 1 centavo, nem a casa, nem as ações, nem as contas. Nada. Valentim ficou em silêncio. Andrade, isso é no calor do momento. Ele é seu filho. Ele era meu filho, cortei. Até esta noite. Tudo o que conquistamos, tudo após nossa morte deve ir para uma instituição de caridade. Escreva: Fundo de Ajuda a Crianças que Perderam os Pais. Irônico, não é? Valentim suspirou. Como você quiser. A vontade do testador é lei. Clara Nicolau vai assinar. Falarei com ela de manhã. Ainda não é tudo, disse eu, sentindo o gelo dentro de mim se transformar em granito. Simão tem acesso ao cofre em casa e cópias das chaves. Peguei o telefone e disquei mais um número, o chefe da minha segurança. Alô, Sérgio, boa noite. Sim, sou eu. Preciso que em 1 hora haja 3 dos seus melhores rapazes e um especialista em fechaduras na casa da Avenida Atlântica. Sim, trocar todas as fechaduras e o alarme. O código só eu sei. E ainda, liga para a esquadra do bairro. Diz que tenho em casa estranhos que fizeram algazarra. Preciso de uma patrulha. Sim, para as 8 da manhã. Não dormi a noite toda. Valentim foi às 5 da manhã, levando os primeiros formulários assinados. Sérgio, meu chefe de segurança, ligou às 6. Andrade, o objeto está limpo, fechaduras trocadas, alarme sob meu controlo. Os hóspedes ainda dormem, parece. Meus rapazes esperam por você no portão. Eu estava sentado na poltrona, olhando pela janela do Almirante como o mar cinzento de dezembro se fundia com o céu cinzento. O amanhecer era turvo, pesado. Clara acordou quando eu pedi café para o quarto. Ela havia dormido apenas algumas horas aos trancos, mas não parecia descansada, mais vazia. Daquela saiu o pânico.
Ficou só uma dor surda e cinzenta. Olavo, ela disse baixinho, sentando-se na frente. O que vai fazer? Peguei a mão dela. A mão ainda estava fria. Já fiz, Clarinha. E contei a ela tudo, calmamente, ponto por ponto, sobre Valentim, sobre as procurações anuladas, sobre a proibição de negócios com a casa, sobre Sérgio e as fechaduras novas. Ela ouvia, assentia. E então cheguei ao último ponto. E mudei o testamento. Ela ergueu os olhos para mim. Como assim tudo? Tudo o que temos, os hotéis, as contas, a casa, vai para uma instituição de caridade. Simão não fica com nada. Clara ficou boquiaberta. E eu, pela primeira vez naquela noite, vi nos olhos dela não medo, mas protesto. Olavo, não precisa. Ele é tolo. Ele é nosso filho. Era, cortei. Não. Ela se agarrou à minha mão. Olavo, não pode. Você o vai matar. Ele não sobrevive sem nós. Ele vai se perder. Alicia e os pais dela vão devorá-lo e cuspir quando perceberem que ele está de mãos vazias. Então esse é o preço dele, disse eu. Ele fez a escolha. Clara, ontem, quando ele ficava sentado e assistia como a mãe era humilhada e levada às lágrimas para tirarem nossa casa, ele escolheu eles. Ele escolheu o dinheiro. Ele escolheu o caminho fácil. A culpa é minha. Ela voltou a chorar. Eu o criei assim. Eu lhe perdoava tudo. A culpa é dos dois, disse eu duramente. Nós criamos não um homem, mas um consumidor. E se agora o perdoarmos, como você diz, simplesmente deixamos ele entender que pode trair os pais, e eles de qualquer forma vão engolir tudo e dar mais dinheiro. Não. Chega. Olhei nos olhos dela. Sabia que era a coisa mais assustadora que havia feito na vida. Estava cortando meu próprio filho. Mas também sabia firmemente que se não fizesse isso, não perderíamos só o dinheiro, perderíamos a nós mesmos, nossa dignidade, tudo pelo que vivemos. Clarinha, disse mais suave, talvez tenhamos perdido o filho, mas temos que preservar o que construímos e preservar um ao outro. Não vou deixar que eles te quebrem, e não vou deixar que ele me quebre. Coloquei à frente dela os papéis que Valentim havia deixado. O Novo Testamento. Ela os olhou por muito tempo. 1 minuto, 2. Então pegou a caneta que eu lhe estendi e, sem olhar, assinou. Às 8 horas, chegamos à nossa casa na Avenida Atlântica. No portão havia um carro discreto com 2 dos meus guardas. Sérgio se aproximou, assentiu. Olavo Andrade, tudo quieto. E assentiu de lado. Nossos parceiros estão no lugar. Um pouco mais adiante na rua estava uma viatura policial. Eles estão lá? Perguntei. Dentro. Não fizemos barulho, como você pediu. Estão à sua espera. Peguei Clara. Vamos para casa. Sérgio abriu o portão com a chave nova. Entramos no quintal e eu vi a minha casa. Ela parecia suja, mesmo de fora, como se a tivessem profanado. Sérgio abriu a porta de entrada. Do corredor veio aquele mesmo cheiro de ontem. Álcool estagnado, perfume estranho e comida fria. Na sala havia uma bagunça. Garrafas, pratos sujos, alguns restos, guardanapos. E o cheiro. Aquele cheiro nauseante e penetrante. De festa de outros. Cheiro de traição. No sofá, abraçado a uma garrafa vazia, dormia Bernardo Figueiredo. O sogro estava de calças e camisa desabotoada e roncava suavemente. Com o barulho no corredor apareceram os outros. Primeiro saiu Albertina, a esposa, no nosso roupão, no roupão de seda de Clara. Ela esfregava o rosto sonolento. — Quem está aí? — Sérgio, és tu. Traz água. E então me viu.
Parou. A mão ficou assim, junto ao rosto. O sono sumiu. Instantaneamente. Olavo Andrade. Sua voz acordou os outros. Do quarto de Simão, arrastando os chinelos, saiu Alicia, e atrás dela meu filho Simão, pálido, amarrotado, com olhos vermelhos. Ele me viu, e eu via em seus olhos tudo. Não arrependimento, não. Terror. Terror animal de criança apanhada em flagrante. Papá? Ele balbuciou. Tu cá? Estou em casa, Simão, disse eu com calma. Eu estava absolutamente calmo. Estou em casa. E vocês, pelo que vejo, comemoraram bem minha ausência. Olavo, caro amigo! Acordou Bernardo Figueiredo. Pulou do sofá, tentando abotoar a camisa a correr. Que encontro! A gente aqui está apoiando Simãozinho com a Clara Nicolau. Estou a par dos assuntos de Clara Nicolau, interrompi. E a par dos seus planos. Que planos? Guinchou Albertina. A gente só veio visitar. Visitar? Olhei em torno da sala destruída com dormida, com persuasões para assinar a escritura de doação da minha casa. Alicia deu um passo à frente. E o que tem? Simão é o único herdeiro. Ele tem direito. Ele não tem direito, disse eu também quieto. A nada. Tirei da pasta os documentos que Valentim me havia trazido de manhã. A partir deste momento, Simão Olavo não tem nenhuma relação com o meu negócio. Todas as procurações estão anuladas. Todas as contas corporativas dele estão bloqueadas. Você não pode! Gritou Simão. Essa foi a primeira coisa que disse. Não desculpa, mas você não pode. Posso. E aqui está a cereja no topo do bolo. Tirei mais uma folha. Esta é a certidão do registro. A casa tem uma proibição notarial de quaisquer ações. Portanto, a visita de vocês ao tabelião às 10 horas... Olhei para o relógio. Podem cancelar. Será inútil. Fez-se silêncio. Ouvia-se o oceano ao longe. Mas... Albertina procurava as palavras. Clara, diz a ele. A gente é pelo Simãozinho. Clara estava ao meu lado. Ela me segurava pelo braço e ficava calada. Simplesmente olhava para o filho. E agora? Disse eu. Peço-lhes para deixar a minha casa. Não vamos sair, gritou Bernardo Figueiredo. Esta também é a casa de Simão. Neste momento entraram 2 policiais no corredor. Devagar, solidamente. Atrás deles, Sérgio. Cidadãos, disse educadamente o sargento, recebemos participação do proprietário da casa, Olavo Andrade, de que pessoas alheias se recusam a deixar a sua propriedade privada. Não somos alheios, crilou Alicia. É o meu marido. É a casa dele. O seu marido não está registrado aqui, disse eu. Ele está registrado em sua casa, Alicia. E esta é a minha casa e a casa da minha esposa. O policial assentiu. Por favor, cidadãos, não vamos chegar a uma detenção administrativa. Arrumem as coisas e saiam. Albertina e Bernardo perceberam que o espetáculo havia acabado. Correram para os quartos, assobiando rancorosos, arrumando as coisas. Alicia foi atrás deles. Só Simão ficou parado no meio da sala. Olhava para mim. Pálido, destroçado. Papá, ele sussurrou. Pai, eu... Esperava. O que ele ia dizer? Perdão? Não queria. Papá, eles me fizeram, ele murmurou. E naquele momento, tudo em mim morreu, de forma definitiva. Mesmo agora, ele não assumia a culpa. Jogou tudo nos outros. Fora, disse eu. Papá, fora! Ele recuou. Vi em seus olhos um flash de medo, depois raiva. Ele se virou e foi para a saída. Na própria porta se voltou.
Alicia já gritava para ele da varanda: Simão, vai sair? Ele me olhou, depois para Clara, e eu lhe disse aquelas mesmas palavras. O parentesco não justifica a traição. Vá embora. A porta se fechou atrás dele. Clara se encostou em mim e começou a chorar baixinho. Eu a abracei. Estávamos no meio da nossa casa destruída. Tínhamos vencido, mas foi a vitória mais amarga da minha vida. Quando a porta se fechou atrás de Simão, o silêncio na casa ficou ensurdecedor. Ele pesava nos ouvidos. Clara deslizou pela parede no corredor e simplesmente ficou sentada, olhando para um ponto. Os policiais se despediram educadamente e foram embora. Os meus guardas ficaram no quintal e nós fomos limpar. Sabem, isso foi o mais assustador. Nós, 30 anos, construímos aquela casa. Cada xícara, cada prato compramos juntos. E agora andávamos pela nossa sala como sobre cinzas, recolhendo o lixo de outros. Pontas de cigarro nos vasos de flores, manchas pegajosas de champanhe no parquet, alguns pedaços de papel alumínio, guardanapos sujos e o cheiro. Aquele cheiro penetrante e nauseante. De festa de outros. Cheiro de traição. Clara lavava a louça em silêncio. Ela pegou um prato, do qual provavelmente comera Albertina, e de repente o atirou com força na pia. O prato estilhaçou em pedaços. Odeio, ela sussurrou. Odeio eles e odeio a mim mesma. Fui até ela. Silenciosamente peguei suas mãos, tirei da pia. Na palma havia um corte pequeno, escorria sangue. Vem, disse eu. Chega, chamamos a limpeza. Não. Ela sacudiu a cabeça, olhando para o próprio sangue. Eu mesma. Eu tenho que fazer. Sozinha. E ela continuou. Lavava, esfregava, raspava, como se tentasse lavar não a casa, mas o que havia acontecido. E eu recolhia garrafas, champanhe caríssimo, conhaque, provavelmente tudo o que Simão havia encontrado no meu bar. Eu levava essas garrafas para o lixo e sentia como a cada vidro jogado fora, algo em mim endurecia, se transformava em pedra. Terminamos de tarde. A casa estava de novo limpa, mas estava morta. À tarde chegou Valentim, o advogado, trouxe todos os papéis. Então, Olavo Andrade, tudo em vigor. A proibição está firme, o testamento está registrado. Ele se virou para Clara. Ela estava sentada na poltrona, enrolada num cobertor, embora na casa estivesse quente. Clara Nicolau, disse ele suavemente. Por estes papéis você se torna única beneficiária. Aconteça o que acontecer, mesmo com Olavo Andrade, nenhuma pessoa, incluindo Simão, poderá reivindicar um único centavo durante sua vida. Toda a gestão do negócio, todos os ativos, tudo vai funcionar para você. Você está completamente protegida. Fiz isso como prevenção. Se algo acontecer comigo, para que Simão, ou Deus proíba, a família dele não pudessem novamente pressionar Clara. Ela assentiu em silêncio. Obrigada, Valentim. Olavo, disse ele a mim já na porta. As gravações da conversa que me deste foram anexadas. Isso é coação. Se eles se mexerem, dá para abrir processo. Não precisa, disse eu. Que fique consigo, como garantia. Ele assentiu e foi embora. Chegaram dias terríveis. Sabem, quando acontece uma grande desgraça, primeiro você está na adrenalina, age, resolve, luta, e depois, quando tudo está feito, você é inundado. Nós fomos inundados. Vivíamos numa casa vazia e oca. Clara quase não falava. Andava de quarto em quarto como uma sombra. Às vezes eu a encontrava no quarto de Simão. Como no quarto? Ele há muito não morava lá, mas o quarto havia ficado dele. Ela estava sentada na cama dele e segurava na mão alguma fotografia antiga.
ele lá pequenino, nós à beira-mar. E chorava, quietinha, sem barulho. E eu mergulhei no trabalho de cabeça. Chegava ao hotel às 7 da manhã, saía à meia-noite. Verificava cada guardanapo, cada fio. Gritava com o pessoal como nunca havia gritado. Estava descarregando minha dor, minha raiva neles. E à tarde voltava para casa fria e silenciosa. Quase paramos de dormir no mesmo quarto. Não é que nos tenhamos brigado, simplesmente não sabíamos como falar um com o outro. A dor de cada um era tão enorme que para dois não chegava. Assim passou o ano novo. Nem árvore de Natal pusemos. À meia-noite, abri uma garrafa de champanhe. Brindes em silêncio. Por nós, disse eu. Por nós, ecoou Clara. Em seus olhos estavam as lágrimas. Os dois sabíamos que era o primeiro ano novo em 30 anos sem o filho. E então, sabem, quase acreditei que era o fim. Que seríamos assim até o fim, dois velhos feridos e estranhos um ao outro. E aí, meses depois, em fins de fevereiro, tocou o telefone fixo. Clara atendeu. Eu estava na cozinha, mas ouvi. Uma voz masculina baixa, chorosa. Mãe. Clara parou. O telefone caiu da sua mão e ficou pendurado no fio. De lá chegava. Mãe, por favor. Me aproximei e silenciosamente desaguei o telefone. Não atenda, disse. Olavo, ele está chorando. É o Simão. Sei. Ele ligava todos os dias, umas 10 vezes. Desliguei o telefone fixo. Ele começou a ligar para o celular de Clara. Ela não atendia, mas eu via como ela estremecia a cada vez que olhava para a tela, e pela face dela corriam lágrimas. E então ele veio. Eu estava no quintal, cuidando de alguma coisa nas rosas, protegendo-as, e ouvi alguém a puxar o portão. Me aproximei. Do lado de fora do portão estava ele. Meu Deus, se eu não soubesse que era meu filho, não o reconheceria. Não era aquele rapaz corado e saciado que vi na festa. Era um andarilho, magro, mal barbeado, numa jaqueta suja e fina, embora houvesse vento gelado na rua. Os olhos fundos, com olheiras. Estava sóbrio, mas desesperado. Ele me viu e se agarrou aos ferros do portão. Papá, o que você quer? Perguntei. Papá, deixe entrar, por favor. Para quê? Entendi tudo. Perdoa-me, eu estava errado. Alicia me expulsou assim que soube que não havia dinheiro. Os pais dela disseram que não me chegasse à casa deles. Vivo, pai. Vivo na estação há 2 semanas. Não tenho dinheiro nenhum. Ele chorava com lágrimas de verdade, não aquelas que havia na festa, lágrimas de frio, fome e humilhação. Olhei para ele, e em mim lutavam 2 homens. O pai, que queria abrir aquele portão, levá-lo para dentro, alimentá-lo, limpá-lo. E aquele Olavo, que via Clara na varanda chorando, e o segundo venceu. Recebeste o que querias, Simão, disse eu sem entonação. Liberdade de nós, vida bela. Aqui está ela. Papá, vou morrer, vou congelar. Perdoa-me, farei tudo. Tudo o quê? Eu não sei. Vou trabalhar. Trabalhar. Sorri amargamente. Sabes fazê-lo? Ele ficou em silêncio. Olhei para ele, para o meu filho que estava atrás do portão da minha casa como um mendigo. A punição durará 5 anos, disse eu pesando cada palavra. 5 anos. Se durante esse tempo provares que te tornaste uma pessoa de bem, que podes viver por conta própria, que podes responsabilizar-se pelos seus atos e não te esconder atrás das costas de outros, então, talvez, conversemos. 5 anos, ele sussurrou. Papá, não vou sobreviver. Vais.
Voltei para dentro. Peguei da carteira um pouco de dinheiro, exatamente o suficiente para alugar um quarto por um mês e comprar comida. Voltei e enfiei as notas pelos ferros. Isso é tudo, mas não haverá nada, nem um centavo, daqui a 5 anos. Se sobreviveres e mudares, vem. E até lá, não és meu filho. Ele agarrou o dinheiro. Papá, vai-te. Virei e fui para casa. Clara estava à janela da sala. Ela havia visto tudo. Entrei em casa. Ela me olhava com horror. Olavo, tu o mandaste embora com este frio? Dê-lhe uma chance, disse eu, sentando na poltrona. O coração batia tanto que parecia que ia partir as costelas. Só uma. E dizei-me, vocês que me ouvem agora, eu devia naquele momento ter mostrado misericórdia, como pedi a Clara, e deixado entrar em casa, fraco e destroçado? Ou tinha razão em fechar a porta, fazendo-o pagar pela traição até ao fim? Após aquele dia em que mandei Simão para longe do portão, a vida transformou-se num deserto. 5 anos. Eu mesmo marquei aquele prazo, e ele pendurou na nossa casa como uma sentença. Clara não chorava mais. Ela havia petrificado. Vivíamos como vizinhos, jantávamos juntos. Eu contava das coisas nos hotéis, ela assentia. Mas entre nós estava sempre a sombra do nosso filho. Eu sabia, sentia-o nas entranhas, que ela tentava descobrir alguma coisa sobre ele. Ligava para alguns velhos conhecidos comuns. Não proibia, mas uma vez disse: Clarinha, não precisa. É o caminho dele. Se agora lhe ajudarmos, foi tudo em vão. Ela me olhou com tanto ódio que eu me encolhi. Não é um caminho, Olavo. É morte. Estás a matá-lo. Estou-lhe a dar uma chance de nascer, respondi. Mas não era tal monstro assim. Eu também era pai. Não podia simplesmente jogá-lo na rua e esperar o que aconteceria. No dia seguinte, após aquela conversa no portão, chamei Sérgio, o meu chefe de segurança. Sérgio, disse eu, olhando para a mesa, preciso saber onde ele está, o que está acontecendo com ele. Mas há uma condição. Qual, Andrade? Ele não pode saber. Ninguém pode saber. Vais encontrá-lo, apresentarás um homem. Não preciso de pormenores. Preciso saber 3 coisas. Está vivo. Não está preso. E ele... Hesitei. Não está com fome. Só. Sem ajuda, sem intervenção. Apenas observa. Sérgio assentiu e começaram os meus relatórios secretos. Uma vez por semana, Sérgio deixava sobre a minha mesa uma pasta fina. Eu lia quando Clara não estava em casa. Os primeiros meses foram um inferno. Li e ficava sentado. Simão realmente alugou um quartinho numa casa partilhada com o dinheiro que eu lhe dera. Tentou arranjar trabalho na sua especialidade, mas o seu diploma de arquiteto sem ligações e sem experiência não era necessário a ninguém. O sogro com a sogra trataram de que todos os seus conhecidos soubessem que Simão era um pária. Li como ele ia para obras, trabalhava como servente, carregava sacos. Enganavam-no no dinheiro. Li como ele vendeu o telemóvel caro, depois o relógio que eu lhe dera. Várias vezes peguei o telefone para ligar para Sérgio, dizer: chega, ajuda-o. Mas então lembrava os olhos de Clara naquela varanda e baixava a mão. Ele tinha que chegar ao fundo por conta própria. E então, uns 3 meses depois, os relatórios mudaram. Simão arranjou trabalho num pequeníssimo ateliê de arquitetura na periferia. Não como arquiteto, mas como rapaz de recados, desenhista. Ficava sentado numa velha prancheta e redesenhava projetos de outros por miseráveis. Passado um ano, ele ainda trabalhava lá. Tinha se mudado da casa partilhada para um pequeníssimo apartamento, barato, destruído, mas seu. Sérgio relatou. Com Alicia divorciaram-se oficialmente. Ela nem apareceu no tribunal. Os pais dela trataram de tudo eles mesmos, rapidamente, silenciosamente,
o apagaram da vida. Passaram 2 anos. Clara, nesse tempo, envelheceu 10 anos. Quase não falávamos sobre ele. Aquele tema tornara-se proibido. Ela sabia que eu sabia alguma coisa, mas não perguntava. Tinha medo de ouvir a verdade. E eu lia os relatórios de Sérgio. Simão trabalhava, ainda era desenhista, mas começaram a confiar-lhe pequenos projetos. Remodelação de uma loja, cálculo de uma varanda. Vivia com o seu salário. Era irrisório pelos nossos padrões, mas vivia com ele. Não bebia, não pedia emprestado, simplesmente trabalhava. E então decidi. Era a hora. 2 anos chegaram para ele chegar ao fundo e aprender a estar sobre ele. Agora era preciso uma prova. Chamei Valentim e Sérgio. Preciso, disse eu, que o provem de verdade. O plano era simples, mas cruel. Inventamos um cliente, supostamente um rico empresário de Lisboa que quer construir um pequeno hotel perto de Cascais. Sérgio encontrou um homem, um ex-inspector, que sabia entrar no papel. Ele foi àquele ateliê onde trabalhava Simão, como cliente de rua, e disse que procurava jovens arquitetos famintos. Mostraram-lhe alguns esboços e ele casualmente apontou para o trabalho de Simão. Este, disse ele, é este que quero. Quem fez? O chefe do ateliê, um homem idoso, foi buscar Simão. Simão estava de suéter gasto, magro. O cliente levou-o a um restaurante caro. Pela primeira vez em 2 anos, Simão comeu comida normal. E então o cliente pôs as cartas na mesa. Ouve, rapaz, gosto do teu estilo. Dou-te este projeto, serás o principal e receberás... Nomeou uma soma. Uma soma com a qual Simão podia comprar um apartamento. Esta é a tua chance de sair daquela lama. Simão, como depois me relatou o homem de Sérgio, estava com as mãos a tremer. O que preciso de fazer? Sim, tudo simples. O cliente riu. O projeto vai ser bonito, no papel. Mas vamos construir. Pronto, já percebes, economizando um pouco. Aqui betão mais barato, ali ferro mais fino. A tua tarefa é simplesmente assinar os autos de que está tudo conforme o projeto. Percebes? É só negócio. Toda a gente faz assim. O teu pai... Aqui o cliente fez o que eu lhe pedi. Ele não é nenhum anjo. Pensas que ele construiu os hotéis dele com água benta? Pronto, e tu começa. Esperei o relatório de Sérgio como uma sentença. Se ele concordar, significa acabou. Significa que o perdi para sempre. Que ele é podre. Sérgio veio ter comigo tarde da noite. Sentou na frente. Então? Perguntei. Andrade. Sérgio olhou-me nos olhos. Ele recusou. O ar cortou-se-me na garganta. Como? Ele ouviu uns 10 minutos. Estava pálido, como a parede, e depois levantou-se, pegou a pasta e disse: Sabem, prefiro desenhar lojas. Já tentei uma vez um negócio assim. Não quero mais. O cliente gritou atrás dele: Parvo, estás a perder a tua chance! E Simão voltou-se e disse: Não, acabei de a ter e fui-me embora. Não comeu o bife. Sérgio ficou em silêncio, e eu não conseguia falar. Virei-me para a janela, tinha as mãos a tremer. Ele recusou. Meu filho, com fome, pobre, de suéter gasto, recusou dinheiro que podia resolver todos os seus problemas. Recusou porque se lembrou. Era mais do que eu esperava. Era uma prova não para mim, para ele próprio. Bom, Sérgio, disse eu, dominando a voz. Obrigado. Naquela noite, quando Sérgio me trouxe aquela notícia, dormi pela primeira vez em 2 anos. Não como um bebê, não, mas como um homem que tirou dos ombros um fardo insuportável. Ele disse: Não. Com fome,
pobre, de suéter gasto, ele disse não ao dinheiro, que podia resolver todos os seus problemas. Não passou simplesmente a minha prova, não. Ele mesmo para si decidiu algo que eu não consegui pôr nele em 30 anos. De manhã sentei na frente de Clara. Ela, como sempre, bebia café olhando pela janela. Clarinha, disse eu. Ela estremeceu. Tinha se desabituado que eu assim a chamasse. Sei que estás a sofrer. Eu também. Mas quero que saibas, o nosso Simão está a mudar. Está no caminho certo. Ela pregou os olhos em mim. Como sabes? Viste-o? Abanei a cabeça. Não posso dizer. Simplesmente acredita em mim. Ele vai conseguir. Acredito nisso agora. Não lhe podia contar aquela peça de teatro. Teria sido sujo. Era a minha prova, o meu fardo. Ela não precisava de saber. E correram os restantes 3 anos. Foi o tempo mais estranho. Antes eu esperava os relatórios de Sérgio com medo. Agora parei de os esperar. Acabei com a vigilância. Apenas pagava a Valentim para ele semestralmente verificá-lo nas bases. Vivo, sem registro criminal, a trabalhar. Tudo. Não me meti mais na sua alma. Ele tinha que percorrer aquele caminho até ao fim, sozinho. 1 ano depois, Clara não aguentou. Voltei para casa e ela estava diferente. Os olhos brilhavam. Havia cor nas bochechas. Aconteceu algo, Clara? Hoje passei de carro ao lado do ateliê dele. Vi-o de longe. Longe. Ele está tão crescido, Olavo, e tão magro. Suspirei. Sabia que mais cedo ou mais tarde aconteceria. Falaste com ele? Não, respondeu assustada. Não, como assim? Ele não me viu. Simplesmente olhei. Abracei-a. Já é pouco, Clarinha. Já é pouco. Os 5 anos. Expiravam em março. Esperava. Pensei que ele viria ao portão exatamente no dia, passados exatamente 5 anos. Mas ele não veio. Nem em março, nem em abril. Ele não contava os dias. E a meio de maio eu não aguentei. Encontrei eu próprio o número do seu ateliê de arquitetura. Pedi por Simão Olavo. No auscultador ficaram em silêncio. Estou a ouvir. A voz era estranha, grave, rouca, cansada. Voz de homem adulto, estranho para mim. Não era o meu Simãozinho. Filho, disse eu. No auscultador ficou silêncio. Um silêncio tal que eu ouvia o meu coração bater com um nó na garganta. Olá, papá, disse ele. Encontramo-nos num café, não em nossa casa, não no seu escritório, em território neutro. Ele entrou, mal o reconheci. Tinha 35 anos, mas parecia ter 40 e tal. Seco, aprumado, de fato simples, mas impecavelmente limpo. E os olhos, olhos adultos, muito tristes. Ele sentou na frente. O empregado trouxe café. Obrigado por teres ligado, disse ele. 5 anos, o prazo expirou, disse eu. Ele assentiu. Sei. Ficamos em silêncio. Foi o silêncio mais pesado da minha vida. Como estás? Perguntei. Trabalho, vivo. A mãe tem saudades. Eu também, disse ele baixo. E naquele momento percebi que ele não precisava das minhas lições, não precisava do meu perdão. Ele julgou a si próprio estes 5 anos. Pai, disse ele, olhando para a chávena, fui um idiota tão grande, tão... Não encontrava a palavra. Sei, filho, sei. Ficamos sentados assim 1 hora. Falávamos do tempo, da cidade, do trabalho, de tudo menos do que aconteceu. E então ele perguntou, não sabes nada dos netos? E aí percebi que a punição dele era mais assustadora do que a minha. Alicia tinha saído com os pais. Para Israel ou para a Alemanha eu não perguntara.
levaram as crianças. Ele assentiu. Escrevo-lhes, disse ele, apagado. Mas não sei se as cartas chegam. O sogro bloqueou tudo. Não os vi desde aquele dia. Ali estava a sua expiação. Não a pobreza, mas isto. Eu vou encontrá-los, disse eu. Prometo. Vai ter com a mãe, disse eu ao despedir-me. No sábado, ao meio-dia. Ele foi. Clara, quando abriu a porta e o viu, deslizou simplesmente pelo batente. Ele a amparou, abraçou-a e ficaram assim uns 10 minutos em meio ao corredor, os dois a chorar. E eu fiquei de lado e entendia que isto era apenas o começo. Encontrei os netos através de Valentim, através de 10º mãos. Estavam na Alemanha. Organizei uma videochamada. Clara trouxe o portátil. No ecrã apareceram 2 adolescentes. Quase não se lembravam dele, falavam com sotaque. Avô Olavo, avó Clara. E então viram Simão. E aquele quem é? Simão olhava para o ecrã e as lágrimas corriam pelo rosto. Tentava dizer-lhes alguma coisa em português, depois em inglês. Eles não entendiam. Era mais assustador que um julgamento. Mas começamos. Começamos aquelas chamadas. Todas as semanas, um pouco. E meio ano depois, Simão veio ao meu escritório, colocou na mesa uma pasta. Olavo Andrade, disse ele oficialmente. Tenho uma proposta de negócio. A minha empresa está a expandir. Oferecem-me uma cota. Preciso de um empréstimo. Na pasta havia um plano de negócios, cálculos e prazos de devolução. Olhei para ele. Ele não pedia. Ele propunha um negócio. Os juros serão os do mercado, Simão. Percebo. Se atrasar um único pagamento, recupero a cota. Concordo. Assinei o cheque. Ele devolveu tudo 1 ano antes do prazo, até o último centavo, com juros. No dia do último pagamento, ele veio de novo ao escritório, pôs na mesa o último recibo. Estamos quites, Olavo Andrade. Levantei-me, dei a volta à mesa. Não, filho. Agora parece que estamos quites. Estendi-lhe a mão. Vamos para casa. A mãe fez caldo. 5 anos passaram. Não ficamos como antes. Não se cola uma chave na partida para não se ver as rachaduras. Mas tornamo-nos numa família diferente. E aproximava-se o nosso 40º aniversário de casamento. 40 anos. Casamento de Rubi. Olhava para Clara e o coração apertava-se. Quantas coisas passamos, quantas vezes quase nos quebrávamos, nos separávamos, passávamos a odiarmos-nos, especialmente nesses 5 anos. Mas estávamos sentados na nossa casa da Avenida Atlântica, aquela mesma mesa onde outrora festejavam os traidores. Só que agora a mesa éramos nós 2 e Simão. Sem convidados, sem música alta, só nós 3. O filho chegou não como herdeiro, não como suplicante, mas como filho que vinha felicitar os pais. Trouxe flores para Clara e uma garrafa de bom vinho que comprou com o dinheiro dele. Sentamos, conversamos baixinho e Clara estava serena. Pela primeira vez nesses anos, eu vi no rosto dela não uma máscara rígida de dor, mas paz. E então Simão levantou-se, pegou a taça. Tinha visivelmente as mãos a tremer. Mãe, pai, começou ele, e a voz falhou. Pigarreou. Vocês fazem hoje 40 anos. É uma vida inteira. E quero agradecer-vos. Olhou para mim diretamente nos olhos, sem medo, sem bajulação. Pai, quero agradecer-te. Mas não pelo que provavelmente pensas. Quero dizer obrigado, não por me teres aceite no fim, mas por me teres posto fora naquela altura. Clara ficou boquiaberta e eu olhava para ele e esperava. Odiei-te, continuou Simão,
olhando-me nos olhos. Os primeiros 2 anos, adormecia e acordava a pensar: como és cruel! Como pudeste ao teu próprio filho por um erro? Tinha pena de mim. Pensava que eras um monstro e eu uma vítima. Carregava sacos na obra e pensava que foste tu que me puseste ali. Fez uma pausa, reunindo os pensamentos. E depois, não sei como aconteceu. Simplesmente cansei de ter pena de mim próprio. Comecei a trabalhar. Recusei aquele dinheiro sujo, aquela armadilha que me ofereceram. Acenei com a cabeça, eu sabia. E recusei não porque tinha medo de ti, mas porque pela primeira vez na vida tive medo de mim mesmo. Percebi que, se concordasse, tornava-me uma cópia exata daqueles que desprezava. Tornava-me como os pais da Alicia. E percebi por que fizeste aquilo. Não me deste punição, pai. Deste-me a coisa mais assustadora. Obrigaste-me a enfrentar as consequências. Não me quiseste salvar. Permitiste-me cair até ao fundo para eu me impulsionar a partir dele. Se me tivesses perdoado naquela altura, se me tivesse simplesmente repreendido e deixado tudo como estava, nunca teria mudado. Seria sempre aquela nulidade que estava sentada na varanda a convencer a mãe a entregar a casa. Ergueu a taça mais alto. Obrigado por terem tido amor suficiente para serem duros. Obrigado por não me terem poupado. Vocês salvaram-me por não terem perdoado. Por vocês. Ele bebeu, sentou-se e cobriu o rosto com as mãos. Clara foi até ele, pôs a mão no ombro, e eu estava sentado e percebia que agora, neste segundo, me voltava o meu filho. Não aquele rapazinho infantil, mas um homem adulto, ferido, mas verdadeiro. Semanas depois, fui de novo a Valentim. À noite, disse a Clara. Corrigi o testamento. Ela ficou tensa. Olavo, não precisa, ele já... Descansa, sorriu. Devolvi-lhe uma parte. Toda? Não, 20%. Clara olhou para mim com surpresa. Por que tão pouco? Clarinha, disse eu, pegando na mão dela. Não é por compaixão nem como recompensa. É reconhecimento. Ele cresceu, agora vai ganhar ele próprio. E 20% é um símbolo, é a sua parte, merecida não como prenda, mas como salário por se ter tornado uma pessoa de bem. O resto é tudo igual, teu e das instituições de caridade. Ele deve lembrar. Nós todos devemos lembrar. A velhice aproxima-se sem se dar conta. Agora sento cada vez mais naquela varanda, olho para o oceano. A casa que quase se tornou uma maçã de discórdia, que viu uma tal traição, voltou a encher-se de silêncio. Simão traz os netos. Chegam de férias da Alemanha, falam português já melhor. Clara ensina-os a fazer as nossas pastéis de Tentugal. Simão fica horas comigo aqui na varanda. Não falamos sobre o que foi. Falamos sobre o futuro, sobre os projetos dele. Tornou-se um bom arquiteto. Repito muitas vezes, a Simão, a Clara e a mim mesmo. O amor verdadeiro não está em perdoar tudo. Está em ver a tempo a podridão e não a deixar devorar tudo. Proteger a família nem sempre é suavidade. Às vezes, é uma decisão muito dura, muito fria. O perdão não vale nada se não é merecido. É como dinheiro falso. Parece que existe, mas não se pode comprar nada com ele. Simão tornou-se outro. Não porque o pouparam, mas porque uma vez lhe permitiram responder até ao fim pelo que fez. Vivi uma vida longa e aprendi uma coisa. Nunca adiem uma conversa difícil. Se virem que a vossa pessoa querida vai pelo caminho errado, não fiquem em silêncio, não a poupem. Às vezes o maior bem é dizer a verdade e obrigá-la a olhar para ela de frente. Por favor, cuidem das vossas famílias. Contei-vos tudo como foi. E a vocês, na vida, já aconteceu que uma decisão que parecia o fim do mundo acabou sendo a única salvação?
Partilhem a vossa história nos comentários. É realmente importante para mim saber que não fui o único a passar por algo assim.